Momento Bancário. Boa noite. Saúde e condições de trabalho foram os destaques do Momento Bancário em Debate da última quarta-feira, 4 de maio. O programa, que trouxe a participação de Antônio Rebouças, advogado especializado em saúde do trabalhador, e do secretário de saúde do sindicato, Valcir Previtali, abordou o que os problemas relacionados à saúde do trabalhador podem causar à família e à sociedade. Em todo o mundo, milhões de trabalhadores se acidentam e centenas morrem no exercício de trabalho a cada ano. Nos últimos 10 anos, o número de acidentes de trabalho no Brasil quase que duplicou. Somente em 2009 foram registrados mais de 723 mil casos, dos quais resultaram cerca de 2.500 óbitos. Isso sem considerar trabalhadores informais e servidores públicos estatutários. Os dados oficiais apontam ainda que, em 2009, 13.047 pessoas ficaram permanentemente incapacitadas, o que equivale a uma média de 43 trabalhadores por dia, que não retornarão mais ao trabalho aposentados precocemente. Para Valcir Previtali, os números são alarmantes, o que revela o grave problema social que são os acidentes de trabalho. Então, os números eles são frios, mas eles revelam um grave problema. E também é importante destacar que eles são subnotificados. Não estão incluídos os trabalhadores sem carteira assinada, não estão incluídos os servidores públicos estatutários, aquele trabalhador que não teve um benefício deferido pela Previdência Social, aquele trabalhador que ficou 14 dias afastados e não 15 dias, como determina a lei, que a partir daí ele procurar a Previdência Social. Então, assim, o número é muito maior que isso. A reabilitação, infelizmente, não mais ocorre. O INSS não tem mais os serviços estruturados devidamente e com uma equipe multidisciplinar, como manda a lei, para efetuar a readaptação do segurado, a sua recuperação para o mercado de trabalho. Isto é um absurdo, causa um problema social evidente, porque impossibilita a pessoa retomar o mercado de trabalho. E o que é grave também é que não se obedece à lei. Se existe lei, ela tem que ser cumprida, é o mínimo que se espera como cidadão. Os custos gastos com benefícios por incapacidade temporária ou permanente e pensões por morte de trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho somam bilhões à Previdência Social, sem contar o desgaste também causado à família. Quando o trabalhador sofre um acidente ou contrai uma doença em relação ao trabalho, havendo culpa por parte do empregador, ele tem direito a pedir uma indenização. E como isso repercute na família, há o chamado efeito ricochete, ou seja, os seus familiares, no caso, ou a mulher, ou o marido e os filhos afetados também, podem entrar juntamente com a pessoa trabalhadora que foi atingida por isso, com um processo de indenização por dano moral. Na última terça-feira, 3 de maio, a Justiça do Trabalho lançou o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a fim de inverter essa lógica e trabalhar na prevenção e não solução do problema. É uma iniciativa ótima e os pontos foram muito bem colocados pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que sensibilizou muito com essa situação, chamou-a de grave, preocupante, e é muito bom que um dos 3 poderes da República, tome essas iniciativas para sensibilizar os demais nesse particular, né? É louvável que o TST esteja falando, né, já divulgou no seu site, inclusive, sobre a questão do acidente do trabalho. É o que a gente costuma dizer, né, a questão do acidente de trabalho, saúde do trabalhador, está ultrapassando as esferas do sindicato, das centrais sindicais. Estamos levando isso para toda a sociedade e é uma questão que a própria sociedade vai ter que arrumar um caminho para a sua solução. São muitos os bancários que também sofrem com desgaste mental no ambiente de trabalho. Uma parceria entre o sindicato e a PUC, Pontifícia Universidade Católica, mantém um grupo terapêutico para atender essas pessoas. A psicóloga Renata Paparelli explica que a troca de experiências e apoio ajudam no entendimento da relação entre sofrimento e trabalho. Então, o grupo é um grupo que visa a 3 objetivos básicos. O primeiro é construir no interior do sindicato um espaço
no qual o bancário acometido de transtornos mentais relacionados ao trabalho ou de desgaste mental, sofrimento psicológico relacionado ao trabalho, ele possa se estabelecer nesse lugar. Nós temos que justamente colaborar com as pessoas que frequentam o grupo na construção de estratégias de enfrentamento dos problemas que elas identificam. Problemas esses que são individuais, coletivos e enfrentamentos também individuais e coletivos. O objetivo é municiar o sindicato de informações a respeito do aqui e agora da produção do sofrimento mental nos bancos. Os interessados em participar do grupo de enfrentamento ao desgaste mental devem mandar mensagem para saúde@spbancarios.com.br ou ligar para 3188-5270. Os participantes têm o sigilo de suas identidades garantido e aqueles que estiverem presentes em pelo menos 5 encontros receberão relatórios de suas condições. Olha, nós identificamos no grupo um grande potencial, né? Um grande potencial para as pessoas conseguirem formar rede, né? Constituir rede. As pessoas nessa situação ficam muito isoladas. Então, tem essa questão da rede. As pessoas conseguem construir um conhecimento ampliado a respeito do próprio adoecimento. Eu costumo dizer que ela não sabe qual foi a placa do caminhão que atropelou. Então, a gente vai reconstruir a história de vida e trabalho de modo a entender esse processo. Por mais que ele pense, o banco fez isso, fez aquele outro, porque os bancários têm muita clareza disso. É impressionante, eles são muito lúcidos. No fundo fica uma questão, mas por que comigo e não com o meu colega? E aí o grupo ajuda a entender, né, essa resposta. O Momento Bancário fica por aqui.